vou passar para vocês os materiais e suas medidas que vou utilizar para fazer o suplá. Vou precisar de 60 centímetros tecido chita estampado, 60 centímetros de tricoline liso na cor amarelo, 40 centímetros de tricoline liso na cor branca e 40 centímetros de manta resinada R1. Também vou precisar do elástico chato, 50 centímetros é o suficiente. Uma placa de MDF na medida de 33 por 33 de diâmetro e papel para fazer o molde. São esses os materiais que vou utilizar para fazer o suplá. Para fazer o molde do suplá, eu posiciono a placa do MDF no papel, risco toda a circunferência e deixo a margem de 1 centímetro para a costura, olha, tá? O mesmo eu vou fazer com o porta-prato. Eu posiciono o prato no papel, com o fundo voltado para cima, risco toda a circunferência do prato e deixo uma margem de costura também. Feito isso, eu tenho já o meu molde, tanto da base como o meu molde do porta-prato, olha, já tenho os dois prontinhos. Então agora eu vou passar para o corte. Então nós vamos cortar agora esse molde no tecido. Bom, pessoal, a preparação eu vou começar pelo porta-prato. Então o que eu fiz? Eu cortei um quadrado de 40 por 40 e cortei também na manta, tá? Só que a manta eu cortei um pouquinho maior, 3 centímetros nas laterais, de maneira que ele vai ficar assim, olha, tá? Ele vai ter uma margem. Por quê? Nessa margem eu vou fazer um quilt reto nessa peça aqui. Por isso que eu deixo a margem de 3 centímetros, para ela não escorregar, para não ficar fora, para eu ter como dar depois o acabamento. Depois que eu preparo essa peça, sim, aí eu vou posicionar o molde para recortar. Antes disso, eu vou riscar o meu tecido todinho. Eu faço um risco, uma margem de 3 centímetros, só que eu vou fazer na diagonal. Você pode usar a canetinha que apaga, olha. Usa a caneta que apaga, tá? E vai marcando 3 centímetros de uma costura, de um risco no outro. Por quê? Eu vou fazer risco, eu vou fazer uma costura reta aqui, olha, tá? Como vocês podem observar, olha, ele está todo riscado no diagonal. Mas você pode fazer no reto, né? Ou até mesmo um quilt nível. Agora, eu vou pré-cortar a manta resinada. Eu tenho ela já aqui cortada, olha, como vocês podem observar, mas eu cortei um pouco maior em relação ao tecido. Por quê? Ela fica muito melhor, porque na hora que eu for cortar, eu vou cortar toda a sobra. Mesmo que eu passe um pouco da costura, não tem problema nenhum, tá? Porque a manta já está um pouco maior. Feito isso, agora nós vamos para a máquina e vamos costurar essas linhas que eu acabei de traçar, olha, tá? Então nós vamos agora preparar a máquina para a costura, para fazer o quilt reto. A máquina está pronta com a linha branca para eu costurar. Agora eu vou selecionar o ponto, que pode ser a costura reta, como o ponto decorativo, ajustar o comprimento do ponto, que pode ser de 3 a 3,5. Deixo numa velocidade média, para que eu consiga direcionar o tecido, para que a costura não saia torta. E vou ajustar também a tensão da linha, que pode ser de 3 a 4. É o ideal para a costura. Antes de posicionar o tecido na máquina para costurar, observe que eu coloquei alfinetes, né? Para segurar o tecido na manta, de maneira que ela não venha escorregar. Aí eu posiciono o meu tecido na máquina, de maneira que o risco escuro, que esse risco que eu fiz, fique na ranhura da sapatilha. Assim eu consigo direcionar direitinho a minha costura. Olha só como você consegue ter a direção correta para a costura. Isso aqui, gente, nós vamos fazer em toda a parte do tecido riscado, tá? Você pode cortar a linha, como pode usar a tesoura que corta a linha, porque olha só, facilita muito o trabalho da gente, olha. Bom, pessoal, como vocês podem observar,
eu fiz os riscos na diagonal de um lado, né? E costurei, já fiz todas as costuras. Agora eu vou fazer o risco numa outra diagonal, formando um losango. Então eu preparo aqui, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros certinho, venho com a caneta e risco 3 centímetros. Isso você vai fazer de uma extremidade à outra, 3 centímetros de cada. Pronto, pessoal, a minha peça está toda costurada. Agora eu vou aquecer o ferro e vou passar o ferro para tirar todo esse risco que está no branco. Com o ferro não muito quente, na temperatura para algodão, você vai passar a tua peça, olha, de maneira que não pegue na parte da manta. Olha só como some todo aquele risco que eu tinha feito, olha. Então, fica bem mais fácil sempre que você for fazer algum trabalho para costura reta, com costura reta, procura sempre fazer o risco, porque você não vai ter problema com relação à costura não sair retinha. Olha só, pronto, finalizei, meu trabalho está pronto, já está passado, olha, sem aquela marca da cor da caneta, da tinta da caneta, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos partir agora para posicionar o nosso molde, né, do porta-prato, para já começar a montagem da nossa peça. Então, eu posicionei o molde no meu trabalho já matelaçado. Com a caneta, eu vou riscar toda a circunferência, todinha, olha, tá? Toda a volta você vai fazer isso aqui. Depois que eu finalizo todo o risco, tiro os alfinetes, todinho. Olha só, como ele fica todo riscadinho, olha, facilita na hora em que a gente vai cortar o nosso trabalho. Então, você vem aqui, olha, corta toda aquele risco que você fez, que é a circunferência, aí você consegue cortar direitinho, de maneira que não saia, o corte não saia torto, olha lá. Depois dele tudo cortadinho, prontinho, nós vamos aplicar o viés. Pode ser o viés de tecido que você mesmo faça, ou então pode ser o viés comprado, que dá o mesmo efeito. Como eu tenho tecido amarelo, eu vou fazer o viés. Como que eu vou saber a medida? Você vai pegar a sua fita métrica e vai, olha, em toda a circunferência aqui, olha, pra gente só ver a medida que vai dar. Então, venho aqui, marco o início que eu tô medindo, tá? Marquei o início. Aí eu venho com a fita métrica e faço toda essa circunferência aqui que eu acabei de cortar, olha. Toda a volta isso aqui é feito. Aí nós vamos descobrir qual é a medida do nosso círculo, né? Para poder cortar o nosso viés. Então, você vai fazer toda a volta, olha. Então, só que não corte nunca a medida justa. Deu 88 a nossa circunferência. Eu, ao invés de cortar 88, eu vou cortar 10 centímetros a mais. Então, eu vou para 98, 1 metro, tá? Eu vou cortar o tecido. Então, eu vou mostrar para vocês como que se corta um viés no tecido, né? Então, aqui eu tenho a parte do tecido e aqui a lateral do tecido. Então, nós vamos dobrar o tecido de maneira que a lateral fique de encontro com o fio do tecido aqui, olha, né? Então, ele vai formar o quê? Um triângulo. Eu vou cortar no meio. Bem aqui no meio eu corto, tá bom? Então, eu venho com a tesoura e recorto esse meio aqui, olha. Olha só como ficou. Fiquei com um triângulo, tá? E fiquei com essa parte. Você pode usar um dos dois para fazer o seu viés. Então, como que vai fazer o viés? Se o seu tecido for um tecido grande, um tecido bem grande, você vai dobrar esse tecido ao meio, tá? Vai acertar direitinho.
Aí você vem com a régua, posiciona direitinho a régua aqui, olha, e corta. Ou então você usa o cortador também, que pode utilizar para cortar. Aí você vai marcar uma margem de aproximadamente 3 centímetros. Como eu havia dito, se você tem a régua em mãos e o cortador, o que você vai fazer? Você posiciona aqui 3 centímetros, de maneira que fique retinho e corta, né? E corta o seu viés. Se você não tem a régua no momento, coisa parecida, você pega a fita métrica e marca, olha, 3 centímetros do viés. E vai marcando com a canetinha, olha, tá? Aí depois que você marca, você vem com a tesoura e corta a tira que você acabou de marcar, tá bom? Então é dessa forma que você vai fazer. Agora, se for um tecido menor, um tecido pequeno, o que você vai fazer? Você vai abrir ele, né? Você vai abrir, vem com a régua, faz o mesmo processo, 3 centímetros, de uma extremidade à outra, com o seu cortador, olha, né? Separa aqui, para você não perder ali, ó. E corta o viés. Se não, vai fazer o mesmo que eu acabei de explicar. Vem com a fita métrica e marca 3 centímetros. Aí você vem com a tesoura e corta essa parte toda. Agora, é muito importante que vocês, sempre quando for fazer um viés, cortem o tecido no viés. Por conta disso aqui, ó. Ele vai dar o quê? Uma mobilidade no tecido, olha. Essa mobilidade, ela acompanha toda a circunferência do seu trabalho, do seu porta-prato. Porque se você cortar, por exemplo, no sentido do tecido, olha, ele não te dá a mobilidade, olha, ele fica firme. Então, sempre quando for fazer o viés, sempre posicione o tecido em forma de triângulo. Aí você vai cortar sem problema, tá bom? Depois que nós cortamos o nosso viés, essa ponta que vocês estão vendo aqui, olha, eu vou tirar ele fora, tá? Então, eu corto essa ponta aqui fora e dobro 1 centímetro aproximadamente no meu viés. Aí, eu vou colocar pro direito do trabalho, do tecido, coloco um alfinetinho de segurança, só para segurar essa pontinha aqui para mim. Posiciono ele na máquina, de maneira que fique na borda da sapatilha, fique alinhado com a borda do meu tecido. Aí eu vou ajeitando, olha. Então, eu vou fazer essa costura em toda a volta do porta-prato. Olha só. Olha só, já estou finalizando a minha costura, né? Da maneira que eu estou pregando o viés no meu porta-prato. Venho. Quando chega aqui, nessa marcação, você faz o transpasse. Olha só. E vem embora. Com a costura até... Faz um transpasse de mais ou menos 1 centímetro depois da dobra, 1,5 centímetros. Pronto. Arremata. Tira da máquina. Esta sobrinha, então, nós vamos tirar fora, olha. Corta aqui. Tirou o alfinete. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha peça. Olha só como que ele vai dar o acabamento. Olha. Então, como eu cortei o tecido no viés, então ele já vai se ajeitando direitinho. Aí eu vou pro ferro e dou uma passadinha nele só para assentar a costura, tá? Então, o que acontece? O nosso porta-prato praticamente já está pronto, olha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o suporte, né? O suporte do nosso suplá. Tá aqui, olha. Prontinho. Eu só vou depois dar uma passadinha nele para assentar a costura. Bom, agora nós vamos cortar o suplá. Como que eu faço? Já estou com o tecido chita estampado na mesa. Vou posicionar o molde e vou colocar uns alfinetinhos para segurar o molde no tecido, de maneira
que ele não escorregue na hora que eu vou fazer a marcação nas laterais ou na circunferência. Então, desse processo aqui, ó, 4 alfinetinhos é o suficiente. Feito isso, eu venho com a caneta e marco toda a circunferência do meu molde. Já estou com meu suplá cortado. Depois de toda a peça pronta, eu vou posicionar o meu porta-prato. Olha que graça que ele vai ficar. Só que antes de eu fazer isso, eu tenho que preparar um babado que vai na extremidade do suplá, que ele é em forma de pregas. É o que eu vou fazer agora, tá bom? Como eu disse, eu vou fazer o babado do suplá. Para o babado, eu vou cortar uma tira de 2,10 m por 5 centímetros na largura. E vou fazer uma barrinha estreita. Então, você vai dobrar uma vez e 2 vezes. Para fazer essa barrinha, eu vou utilizar esta sapatilha aqui, olha. A sapatilha de barrinha estreita é uma sapatilha específica para esse trabalho. Então, eu vou substituir a sapatilha de uso geral pela sapatilha de uso estreito. Então, como que eu faço? Eu retiro a sapatilha de uso geral e encaixo a sapatilha de barrinha estreita e passo já a linha para trás. Aí eu vou dobrar uma dobra, faço 2 dobrinhas e posiciono embaixo da sapatilha. Posiciono o tecido na sapatilha, deixo a agulha no tecido e vou ajeitando a barrinha, olha. Aí é só direcionando o tecido para que forme toda aquela barrinha estreita. Esse processo você vai fazer até o final da sua tira. Finalizei. Olha só, pessoal, é só levantar a agulha. Levantou a agulha, aí eu tiro, olha. Olha como fica bacana a barrinha estreita, olha. Essa sapatilha ajuda muito a fazer essa barrinha. Ela fica por igual do início ao fim. Assim que finalizei a minha barrinha estreita, agora eu vou fazer pregas nessa tira, formando o nosso babado. Então, eu vou utilizar esta sapatilha aqui, olha, que é a outra sapatilha também específica para fazer as preguinhas. Então, eu vou retirar a sapatilha que está na máquina, inclusive a haste, e vou encaixar a sapatilha de pregas. Finalizei, retiro o trabalho da máquina. Olha só que bacana que fica, olha, as preguinhas, olha. Olha só que bacana. Então, o que nós vamos fazer agora? Com o alfinete, nós vamos prender o alfinete formando as preguinhas, olha. Vem com o alfinete, aí você já coloca um alfinetinho aqui. Isso você vai fazer em todas as preguinhas, sempre dobrando elas para formar as preguinhas, porque depois nós vamos passar no ferro tudo direitinho para que fique bem assentada essa costura. Olha só, ele vai ficar alfinetado todo assim. Agora eu vou para a tábua de passar e vou passar todas essas preguinhas aqui, assentando as pregas do meu babado. Aí você vem com o ferro de passar, olha, e passa toda a preguinha, olha, vai tirando os alfinetes aos poucos, tá? De 2 em 2, de 3 em 3, olha, para que você possa assentar bem os babados. Isso você vai fazer em toda a tira que você fez as pregas. Ela vai ficar assim, olha. Olha só que bacana que ele fica. Olha. Então, eu estou com todo o babado já prontinho. Só falta aplicar agora no suplá. É o próximo passo. Como eu disse, eu vou aplicar agora o meu babado, né, no meu suplá. Como que eu faço? A parte da barrinha que está feita, ela fica virada para cima, de maneira que fique direito com direito. E a barra do babado fique para dentro do meu suplá. Como que eu faço? Eu vou posicionando, vou alfinetando toda a circunferência, olha. Você vai fazer isso aqui, olha. Toda a volta do seu suplá.
Porque depois que você coloca o alfinete em tudo, aí nós vamos para a máquina e já vamos costurar. Olha só, pessoal, como que ele vai ficar bacana. Então, eu já posicionei todo o meu babado no meu suplá. Só que antes de costurar, eu vou unir a borda, tá? Essa lateral para fazer um fechamento só. Olha, é dessa forma que ele vai ficar. Antes de eu costurar todo o suplá, eu vou unir aquela sobra que eu acabei de falar, olha. Então, o que eu faço? Eu venho com ele até aqui bem no cantinho, de maneira que ele fique bem justinho. Venho com o alfinete. Coloco o alfinete aqui, olha, para que eu possa unir, né, o babado e cortar o excesso. Então, eu já vou cortar esse excesso, essa sobrinha que deu, eu já posso vir com a minha tesoura, olha, e cortar, ó. Ficou assim. Então, vou primeiro fechar essa parte, que é a borda, né, do babado, e depois eu vou fazer a costura fechando ele todinho. Olha só, já uni o babado, né, na lateral. Agora eu vou posicionar o alfinete e vou costurar tudo ao redor da minha peça. Olha, eu venho aqui, posiciono um pezinho de máquina e vou fazer a costura em toda a circunferência, o quê? Prendendo o babado no meu suplá. Bom, pessoal, aqui eu já costurei todo o babado no suplá. Agora eu vou tirar todo o alfinete, vou pro ferro e vou passar ele aberto. Olha só, pessoal, como fica bonito, como fica muito delicado esse trabalho. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou posicionar o porta-prato nesse suplá. Olha só. Olha que graça que vai ficar, olha. Olha que graça. Aí eu coloco uns alfinetes. Posso utilizar tanto a linha branca como a linha amarela e prender o porta-prato no suplá. Olha só. Fica maravilhoso. Pessoal, como vocês podem observar, olha, já alfinetei o porta-prato no meu suplá. Olha que legal que ficou, né? Agora eu vou para a máquina e vou costurar ele todinho no suplá. É só você acertar ele direitinho aqui, olha. Você pode fazer a costura tanto na lateral como aqui. Olha só, pessoal, o tampo do nosso suplá já está pronto. Para finalizar, só falta fazer a parte de baixo. É a seguir que eu vou ensinar. Para fazer a parte inferior do suplá, você vai medir toda a circunferência do molde do suplá ou até mesmo do próprio suplá e acrescentar 1 centímetro de costura. Depois que você fez isso, você vem na máquina, você corta a tira referente à medida com 1 centímetro de margem de costura por 11 centímetros de largura. Posiciona a tira, olha, de uma extremidade à outra e costura, sempre dando um arremate no início e no final da sua costura. Olha, vem aqui, arrematei, vou até o final. Você vai fazer dessa forma aqui, olha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um zigue-zague em toda a borda e depois eu vou fazer uma barrinha de aproximadamente 1 centímetro e vou deixar abertinho. Porque é aonde eu vou passar depois o elástico, né? Para eu conseguir colocar no meu suplá. É dessa forma que nós vamos fazer agora. Então, pessoal, olha só. A parte inferior do suplá também já está pronto, tá? Inclusive, eu já fiz até a barrinha de 1 centímetro. Olha só que bacana que ele ficou, tá? E deixei aqui, olha, uma abertura para que eu possa passar depois o elástico. A abertura pode ser de 1 centímetro. Essa parte que eu não tenho nada costurado, eu vou unir com o meu suplá. De que forma? Então, eu vou posicionar o meu suplá, vou pegar todo esse babado, olha, e vou tudo jogar ele para dentro, pro lado do porta-prato. Feito isso, eu vou unir aqui, olha, direito com direito, olha. Toda essa volta aqui, você deixa direito com direito, toda a volta, coloca alfinete
dessa forma aqui, olha. Tá? Então, eu vou jogando o babado para dentro do meu suplá, no sentido do porta-prato, e vou colocando e vou unindo, porque agora é o acabamento final. Olha só como que ele ficou, tá? Então, eu já prendi com alfinete toda a parte, né, que eu vou costurar, porque depois é só virar pro direito, aí vai dar o efeito bem bacana do suplá. Depois que eu finalizo a costura, aí eu vou passar o elástico nessa borda que eu fiz a barra, para dar o jeito na parte inferior do meu suplá. Olha só, pessoal, posicionei o meu suplá na máquina, alinhei o tecido com a lateral da sapatilha, começo e faço a costura todo ao redor agora, olha. Então, eu vou sempre ajeitando, olha lá, de maneira que eu já tô finalizando a minha peça, o meu suplá. Bom, pessoal, meu suplá já está pronto. Já fechei todas as laterais, só falta mesmo passar o elástico, mas para eu passar o elástico, eu vou virar ele todinho pro direito. Olha só, vai ficar dessa forma aqui, olha. Olha que bacana que ele fica, ó. Aí eu vou pegar minha placa do MDF e vou encaixar no suplá. Bom, pessoal, o suplá já está pronto. Eu passei o elástico, costurei a pontinha dele com a mão, ou pode ser a máquina também, com o babado. Já coloquei a minha placa do MDF, tanto a parte de baixo está pronta, como a parte superior. Olha que bacana que ele fica, olha. Eu fiz ele todinho com tecido, babado, e ainda eu fiz esse suplá com porta-prato, que você pode utilizar para o porta-prato. Olha só que bacana que ficou esse suplá.